Esse daqui é o Polo GTS, o esportivo acessível para você brasileiro comum que quer ter um carro diferenciado na sua garagem. Como assim, Felipe? Um carro que custa mais de R$150 mil, 0 km hoje em 2024, ele não é acessível ao cidadão comum? Pois é, mas esse daqui é um seminovo e vocês vão adorar a dica que eu vou dar. Um carro que é ao mesmo tempo esportivo e também serve para levar a família, para levar a avó no supermercado, para fazer todas as tarefas do dia a dia. Tudo isso com um preço bem mais condizente. Eu diria, inclusive, que é quase o preço de um popular 0 km. Quer saber tudo sobre a história do Polo GTS e, por que não dizer, dos carros esportivos da Volkswagen aqui no Brasil? Vem comigo que neste vídeo eu vou te contar um pouco da história, falar de preços, falar das versões, falar do consumo, dos problemas e tudo mais que tu precisa saber antes de comprar um belíssimo carro como esse. Essa sigla GTS tem peso, tem história e muita importância, não só para a Volkswagen, mas para nós brasileiros. Mas antes de eu contar a história, vamos direto ao valor deste carro. Quanto está custando um Polo GTS usadinho? Praticamente o mesmo de um Polo Highline 0 km, sendo que o Highline em 2024 perdeu muitos atributos que faziam ele realmente um carro diferenciado. Esse daqui para mim é o melhor ano do Polo GTS, 2022. Sabe por quê? Porque tu encontra alguns à venda aí na faixa dos 115, 120 mil reais. E ainda mais com essa cor aqui, que é uma cor exclusiva, o azul Biscay. Exclusiva não, né? Mas é utilizado só nos carros mais top da Volkswagen. Muito linda, chama muito a atenção e que inclusive era um opcional, tu pagava à parte. Isso se tu for configurar hoje com uma cor metálica, sai aí quase 2 mil reais a mais, além dos 150 e poucos mil reais que eu já tinha falado antes. 115, 120 mil reais na 2022. Por que é o melhor ano, Felipe? Simples, porque esse carro foi lançado em 2020 e as versões 2020 tu encontra aí a partir de 110 mil reais. Ou seja, 2 anos mais novo por um acréscimo bem em conta, eu diria assim. E este preço é menos do que um HB20 top de linha hoje 0 km. E se caso tu te interessar por um, esse daqui é de um amigo meu, grande amigo meu, que já emprestou outros carros aqui também pra gente gravar no canal. Sempre deixa a gente falar toda a verdade, inclusive é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo, os pontos bons e ruins do carro. Caso você se interesse em comprar, ele é muito bom de negócio, viu? Ele adora fazer negociação, recebe o teu na troca, negocia o valor. Vale a pena entrar em contato com ele. Vou deixar o e-mail, o nosso aqui embaixo, entra em contato com a gente que a gente passa o contato dele. Mas se tu não for comprar esse, for comprar outro, ou caso ele já tenha vendido esse daqui, não se esqueçam que antes de fechar negócio, consulte a placa na empresa olhonocarro.com.br. Usando o nosso cupom Opinião Sincera, tu vai ter 15% de desconto e vai ter um acesso completo ao histórico de sinistros, leilões, pendências judiciais, financeiras e uma série de outros problemas documentais que tu não consegue olhar a olho nu. Ou seja, olhou para o carro, achou ele bonitinho? Consulta a placa para não te meter em fria. O teu dinheiro vale muito mais do que a consulta que eles cobram. Mas vamos lá, vamos à história. A linha GTS sempre foi reconhecida por ser uma linha de esportivos da Volkswagen aqui no Brasil. Começou, na verdade, com o Passat TS lá dos anos 70. Ele foi substituído, ou melhor, ganhou a nomenclatura GTS em 83, quando ele ainda não tinha nada de esportivo, a não ser alguns adereços a mais, contagiros, o vacuômetro, umas coisinhas assim que diferenciavam ele das outras versões. 84 foi aonde ele começou a realmente se destacar. Afinal de contas, o Passat recebeu o motor 1.8, rodas de aro 14 polegadas, clássicas, né? Rodas muito bonitas, inclusive chamada por alguns de Snowflakes. Enfim, ali começou realmente a fama do GTS. Depois veio o Gol GTS, aquele esportivo em 87 que marcou geração, foi tão importante que mesmo com o surgimento do GTI em 89, ele continuou sendo produzido até 1994, sempre carburado. Pois é, mas aí vem a parte triste da história. 94 foi o último ano da sigla GTS. Depois eles até tentaram relançar o Gol Bolinha TSI, que assim, não tinha o mesmo apelo, não fez o mesmo sucesso, não teve a mesma fama do Gol GTS e até mesmo do GTS, por que não lembrar do GTS Pointer? Para mim, o Passat mais lindo que já inventaram na face da Terra.
Mas tudo começa a mudar quando chega a segunda geração do Polo. A primeira geração você sabe, né? 2002 até 2015, segunda geração vem em 2018 e a Volkswagen começa a prometer uma versão esportiva para o Polo nacional. Mas para desespero dos fãs e de carros esportivos em geral, a gente teve que esperar mais 2 anos até que efetivamente a Volkswagen tivesse a coragem de trazer a sigla GTS de volta ao mercado. E por que eu digo isso? Porque você sabe, carro esportivo no Brasil todo mundo diz que quer. Todo mundo quer porque nós não temos esportivos, porque isso, porque aquilo. Aí as empresas lançam os carros esportivos e pouquíssimas pessoas compram. Lembra do Sandero RS? Pô, o carro que era exatamente o que a gente queria, exatamente o que a gente pedia. Nós, eu digo gearheads, né? Aquelas pessoas que gostam efetivamente de carro. E quando eles lançam, as vendas são baixíssimas. Pois bem, não foi muito diferente com o Polo GTS. Infelizmente ele vendeu poucas unidades. E por ser um carro de baixo volume de vendas, a Volkswagen dá um novo susto na gente que gosta desse tipo de veículo. Lá pela metade final de 2022, o GTS sai de linha de novo. Ah, meu Deus, acabou a nossa felicidade. Não, não acabou. Graças a Deus, graças à Volkswagen que teve coragem e competência para colocar de volta o GTS no seu catálogo, no início de 2023 eles trouxeram um GTS atualizado, com algumas melhorias tecnológicas e também estéticas. Mesmo assim, continua caro, a não ser que tu compre usado. E quer saber o que muda desta versão para as versões comuns? Vocês vão se impressionar. São detalhes que passam do estético e que realmente fazem toda a diferença. Obviamente vocês já viram que ele tem detalhes que remetem à esportividade. Apesar de ser um carro discreto no geral, alguns pontos, alguns detalhezinhos indicam que ele não é um carro assim tão comum, né? Vamos começar pela grade aqui. A grade ela é diferente, ela é no formato colmeia, diferente das outras versões, um detalhe bem sutil. O que não é tão sutil é essa faixa vermelha que vem lá do farol e cruza toda a frente. Agora em 2024 ele ganhou também uma barra de LED aqui embaixo que ilumina toda a frente, ganhou faróis IQ LED, que são aqueles faróis com comutação automática que desligam no ponto do carro que está vindo no sentido oposto. Esse aqui não tem isso, mas já tem farol Full LED nesta versão. Também inclui sensores de estacionamento dianteiro e farol de neblina. E claro, né, os emblemas GTS, como vocês viram na grade dianteira, aqui na lateral e lá na traseira, na tampa do porta-malas, como eu já tinha mostrado, também dão aquele ar de esportividade e indicam que esse daqui é uma versão um pouco mais apimentada. Mas uma versão apimentada não é feita só de adesivos. Bom, pelo menos é o que a Volkswagen apresentou aqui, porque tem outras montadoras que acham que colocando alguns adesivos fica esportivo, né? Esse aqui não. Equipado com rodas exclusivas de 17 polegadas e pneus 205/55, ele já começa a se diferenciar por aqui. Afinal de contas, ele tem uma pegada mais esportiva. E claro, por trás da roda também. Na traseira, esse carro vem equipado com freio a disco. Aqui vem uma curiosidade. Neste ano, o Highline também tinha freio a disco. Para 2024, o modelo 2024, a Volkswagen tirou e colocou tambor. Só para você ter uma ideia, o nosso amigo Jean Brigato do AutoMais já fez o teste e comprovou que o carro perdeu em frenagem em torno de 2 metros. Pois é, ficou um pouquinho pior, segundo a Volkswagen ainda assim atende, mas de fato o GTS continua sendo a única versão do Polo nacional a vir com freio a disco na traseira. O que é melhor. Claro, né? Melhor para uma condução esportiva, porque na hora de fazer a manutenção, o freio a tambor ele se torna mais interessante. As peças do tambor são muito mais baratas do que de um freio a disco, mas como o objetivo deste carro é ser esportivo, freio a disco na traseira faz toda a diferença. Viu, Pulse Abarth? Apesar de que eu gosto bastante daquele tambor do Pulse Abarth, viu? Bom, outra coisa que eles mexeram e que é muito importante para a dinâmica de um esportivo é a suspensão. Esse carro recebeu uma suspensão totalmente recalibrada, com molas e amortecedores específicos para aguentar a potência extra, para ter um handling melhor, para fazer curvas com melhor estabilidade, melhor dinâmica, barras estabilizadoras também mais grossas, o que também diminui a rolagem da carroceria, ou seja, a inclinação quando tu entra rápido numa curva. E ele também recebeu
a ponteira de escapamento duplo. E se ele tem sensores dianteiros de estacionamento, obviamente ele tem também na traseira, mas, como sempre, a Volkswagen deu uma economizadinha. Câmera de ré, só atrás. Esquece câmera 360 graus. Porém, este carro aqui já vem com este spoiler, que é exclusivo da versão, remete à esportividade, lavador de para-brisa traseiro, tem desembaçador. E outro detalhe que eu acho que a Volkswagen deu uma economizada. Tem nenhum tipo de botão aqui para tu abrir a tampa do porta-malas. Só através da chave, que é presencial e inclusive canivete também. O porta-malas tem 300 litros de capacidade. Um porta-malas de bom tamanho para um hatch, perfeito para levar as coisas do dia a dia e eventualmente até mesmo de uma viagem. Como por exemplo, um saco de grama sintética. Por que meu vizinho tem um saco de grama sintética no porta-malas do carro dele? Quer saber o que tem aqui embaixo? Pois é. Adivinhe? Errou. Um step do tipo convencional. Não é uma roda de liga leve, aro 17 polegadas, nem é o mesmo diâmetro, mas também não é o step fininho. Obrigado, Volkswagen. Vocês atenderam os meus pedidos, pelo menos parcialmente. E como a ideia da Volkswagen era fazer um esportivo que fosse acessível, obviamente ela aproveitou a plataforma do Polo Comum para trabalhar em cima dela. É uma plataforma muito boa, é a famosa plataforma MQB em sua variação A0 e tem basicamente as mesmas dimensões das outras versões do Polo. São 4 metros e 7 centímetros de comprimento, 2 metros e 56 de entre-eixos, 1,75 m de largura, 1,48 m de altura e neste caso aqui um vão livre de mais ou menos 149 milímetros. Bom, ele é alto, né? Para um esportivo ele podia ser um pouquinho mais baixo. Mas a Volkswagen lembrou que a gente está no Brasil, afinal de contas aqui mais parece o território lunar do que ruas e estradas. A altura nesse caso, ela vai te ajudar bastante a usar ele como precisa na buraqueira. E ele tem DRL, porém nenhum tipo de ADAS, ou seja, não tem câmera aqui em cima que serviria como frenagem autônoma, como alerta de mudança involuntária de faixa, não tem ACC, não tem alerta de ponto cego nos espelhos. Esses itens realmente ficaram devendo. Agora, embaixo do capô, ele definitivamente não fica devendo. Eu sei que muitos estavam esperando aqui a versão do Polo GTI que tem à venda na Europa, com motor 2.0 e tal, mas eu te confesso que não me surpreende a Volkswagen não ter trazido esta versão para cá. Por quê? Porque ela seria realmente mais cara e realmente inviável para o nosso mercado. Ao invés disso, ela trouxe um motor 1.4 turbo de 150 cavalos, tanto a gasolina quanto a etanol, 25,5 kgfm de torque, tanto a gasolina quanto a etanol disponíveis já a partir de 1.500 RPM. Pô, Felipe, mas esse motor a gente já conhece, ele já foi oferecido em vários outros carros da linha, como na Tiguan Allspace, no Jetta, né? Ele já teve em várias outras versões, inclusive do Golf, e nem eram as versões mais esportivas desses carros. Mas vale lembrar que esse carro aqui pesa pouco mais de 1.200 kg, completamente diferente do Jetta, da Tiguan e até mesmo do Golf, que eram carros bem mais pesados. Combinado com o câmbio AQ250 de 6 marchas, fabricado pela Aisin, automático com conversor de torque, ele ficou com um desempenho bem satisfatório. O 0 a 100 é em 8,3 segundos. Ok, não é o carro mais rápido do mundo, mas traz grandes vantagens. Manutenção é baixa, afinal de contas é uma mecânica que foi oferecida em outros carros da linha, que a gente sabe que incomoda muito menos que as versões 2.0, que tem peças bem fáceis de se trocar, realmente não é tão complicado assim, e o melhor de tudo, se torna extremamente econômico. Por isso que eu gosto desta versão. Ela é uma versão que quando tu precisa usar esportividade, ele vai ser esportivo, e quando tu precisa que ele não acabe com a tua conta bancária, ele também sabe ser econômico. Mas Felipe, só jogar o motor aqui? Claro que não, né? Fizeram alguns mapas específicos para o modelo, vocês vão ver, ele tem 3 mapas prontos e mais um que tu pode configurar, e também fizeram uma calibração do câmbio diferente. Apesar de ser um câmbio já utilizado por outros carros da linha, este câmbio aqui ele tem trocas de marcha mais esportiva. Sabe qual é a outra vantagem desse carro? É que mesmo sendo um esportivo, ele tem um seguro muito interessante. Fiz a cotação para o meu perfil, na cidade que eu moro, não tenho filho entre 18 e 25 anos,
e saiu em torno de R$ 4.500 com um bônus zero, ou seja, um seguro totalmente novo. No meu caso, que eu tenho bônus 10, saiu mais ou menos R$ 2.100. Acho simplesmente surpreendente o valor do seguro desse carro, tudo com coberturas muito boas, né? Claro que eu fiz lá na Clauê Corretora, uma empresa que tem anos de experiência, trabalha com as melhores seguradoras do Brasil e que, claro, oferece um desconto especial para vocês inscritos aqui do canal. Vale lembrar que preço não é tudo. Quando tu precisar, e eu espero que tu não precise usar o seguro, tu vai agradecer por ter feito com a Clauê Corretora. Afinal de contas, eles têm o melhor atendimento do Brasil. Na hora que tu precisar, tu vai lembrar do que eu estou falando. Eu, infelizmente, já precisei usar e posso te dizer, assim como todos os outros inscritos que contrataram o serviço através deles, adoramos o atendimento do Eduardo e da equipe. Os caras são fantásticos e te auxiliam na hora que tu mais precisa. Faça a cotação com eles lá, não custa, a cotação é de graça. E dito tudo isso, agora falta mostrar o interior deste veículo, que eu garanto para vocês que vocês vão se impressionar. Mas antes eu preciso falar de um ponto que eu acho que faltou. Esse carro não tinha nem como opcional teto solar. Por que é importante? Porque, poxa, é para ser a versão mais legal que a Volkswagen ofereceu do Polo aqui no Brasil, né? Teto solar combina com ele, com certeza. Agora, se vocês gostaram do que vocês viram lá fora, aqui dentro a Volkswagen acertou a mão de verdade. E tu sabe por que a Volkswagen acertou no interior? Vou te mostrar agora. Olha só que interior bonito. Bom, mas como tá muito quente aqui em Porto Alegre, deixa eu ligar o carro. Vocês viram que ele vem com aquele painel Active Info Display, maravilhoso, lindo pra caramba, e também vem, neste caso aqui deste ano, com o VW Play. O ar-condicionado, como vocês podem ver, ele é digital, diferente da versão 2024 que é touch, esse aqui tem teclas físicas. Sinceramente, prefiro muito mais este do que o novo, porque o novo tu tem que aquela coisa, né? Não tem a resposta tátil que esse aqui tem. Esse aqui tu entende o que está fazendo porque tem botõezinhos. É um automático de uma zona só, mas o novo também é de uma zona só. Então, prefiro este do que o mais moderninho que lançaram agora. O VW Play também é aquele multimídia que tu pode instalar aplicativos da própria Volkswagen, que é um desenvolvimento nacional, que tem inclusive muitas funções, como por exemplo as partes música, navegação e tal, né? Como também tem as configurações do veículo através do VW Play. Afinal de contas, aqui é onde tu pode instalar os aplicativos. Porque ele tem integração com todo o carro. Bom, isso é normal, né? A maioria dos carros hoje em dia já são assim. Lembra que eu falei dos modos de condução? Aqui é a tela onde tu seleciona. Então, eu estou no modo Eco, eu posso usar o modo normal, o modo Sport ou o individual configurável para mim, né? Do jeito que eu quero. Cada uma delas tem aqui em cima as informações. Então, por exemplo, no Eco, ele fica todo mais morto, né? Transmissão no modo Eco, ou seja, as trocas mais lentas, mais cedo também, para não subir muito o giro. Som do motor, modo Eco, não faz barulho nenhum. Direção normal. E climatização do ar-condicionado modo Eco. Então o ar-condicionado fica um pouco mais fraco para gastar menos combustível. No modo normal, né, mesma coisa. O esportivo já entra numa configuração totalmente diferente. Esporte para tudo, inclusive a climatização normal. Significa que o ar-condicionado funciona no máximo. A transmissão Sport é aquela que eu falei, aquela calibração onde ele troca de marchas mais rápido. O som do motor é a diferença mais legal que esse carro tem. E direção no modo Sport fica um pouco mais pesado. Aqui tu pode acessar, por exemplo, os controles do ar-condicionado, dá para desligar o start-stop, olha lá, ó. Acabei de desligar, esse carro tem start-stop, então quando tu para num semáforo e tal, para economizar combustível, ele desliga o motor por algum tempo. Controle de estabilidade, posso desligar só com esse troço aqui, controle de tração, né? Só por aqui. Aqui dá para desligar os sensores de estacionamento, deixar assim. E aqui dá para abrir a tampa do porta-malas. Então é realmente um multimídia muito completo. Porém, ele não vem, neste caso, com um item que era opcional, que eu acho muito importante, que é o som Beats. O som Beats incluía mais alto-falantes, um subwoofer e inclusive um amplificador. O som desse carro original é mediano. Eu que sou muito chato, acho mediano. Talvez, tu que não seja tão ligado em som automotivo como eu sou, vai dizer que é bom. Mas eu acho ele mediano. Mas uma coisa que me agrada muito, além do multimídia e do painel, é o volante. Esse volante aqui é muito bonito, tem uma pegada boa,
Acho que ele podia ser um pouquinho mais grosso, mas tem uma pegada boa, boas costuras, um bom couro, bem bonito mesmo, diferenciado. Eu sei que é um volante que é utilizado em praticamente toda a linha da Volkswagen, mas eu acho ele legal do mesmo jeito. E tem os controles bem à mão. Aqui os controles do volume, aqui para trocar a estação do rádio. Deste lado para mexer nas funções do painel lá da Active Input Display. E aqui o Cruise Control. Sim, ele tem piloto automático, mas não é adaptativo. E atrás as trocas de marcha no modo manual através dos pedal shifts. Ele também não tem limpador de para-brisas automático, tem regulagem do intermitente aqui, mas não tem acionamento automático do limpador de para-brisas, mas tem o farol automático, então ele acende sozinho. O botãozinho vocês já conhecem, né? Preciso dizer que é o do Gol 96, 97, sei lá que ano que era. É brincadeira, né? Mas é muito parecido. Outro detalhe que eu não falei lá na rua, mas eu acho importante citar, é que ele tem o chamado blocante diferencial. Bom, essa é uma tradução errada de uma função muito importante que esse carro aqui tem. O Pulse Abarth também tem, mas esse aqui veio antes. É uma correção que ele faz para melhorar a estabilidade em curvas. Esse carro é esportivo, então ele tem um acionamento individual das rodas que estão para o lado de dentro da curva. Por exemplo, está virando para a esquerda, ele aciona as rodas do lado de dentro, tanto dianteira quanto traseira, para facilitar o contorno da curva de forma mais esportiva. Isso é a chamada vetorização de torque. Muito bom, funciona bem pra caramba, te dá muito mais segurança e estabilidade na estrada e tu não sente os freios entrando em ação. Mas tu percebe que o carro fica muito mais na mão. Em conjunto com a suspensão mais durinha, né, um pouco mais esportiva, com os pneus também de perfil mais baixo, com certeza vai te dar uma tocada bem legal mesmo. Ele vem com espelho fotocrômico de série, vem com porta-óculos aqui, ó. Sei lá o que fizeram aqui, tem alguma coisa presa, não vou forçar, né? O carro não é meu. Vem com luzinha de cortesia, espelhinho dos dois lados, inclusive com luzinha de cortesia também, o teto preto e não vem com as alças de mão. Não vem com as alças de mão e não é porque tem airbag, porque ele não tem airbag de cortina. Ele tem 4 airbags nas laterais dos bancos e os 2 obrigatórios por lei, ou seja, no volante e lá do lado do passageiro. E deu. Bom, vocês viram que ele tem alguns detalhes diferentes, onde tem essas partes vermelhas, esse tom cinza escuro aqui, brilhante, que é bem bonito, mas o resto do acabamento é bem um polo mesmo, é um acabamento mais simples. Mas eu gosto, cara, eu gosto, apesar de ter algumas rebarbas aqui de fechamento de molde, algumas peças com encaixe nem tão bom assim, eu gosto do acabamento desse carro, eu acho que está de acordo com o valor pago por ele. Aqui onde a gente bota o braço é bem fofinho, mas o resto é tudo aquele plástico mais simples. Tem um apoio de braço muito bem posicionado, na altura certa, no comprimento certo e com um pouco de espaço interno. E eu digo pouco porque é pouco mesmo. Aqui cabe uma carteira e eventualmente mais alguma coisinha aqui atrás. O que eu não gosto tanto é o espaço do porta-garrafas aqui. Vou mostrar por quê. Pegando a garrafa do concorrente, ó, a garrafinha que eu ganhei da Nissan, não entra. Não sei se foi porque foi de propósito, não, tô brincando. Essa garrafa aqui tem um tamanho padrão e ela não entra no tamanho do porta-copos que a Volkswagen colocou neste carro. Tem muitos carros que eu testo e ela entra aqui nesse do meio. Ela não costuma não entrar aqui quando tem nesta parte, mas esse aqui não entrou nem aqui. Aqui tem mais alguns detalhes, vocês podem ver que não tem nenhum tipo de comando aqui, por quê? Porque os controles de estabilidade, não sei o que normalmente estavam colocados aqui através de botões, vocês já viram que a configuração é toda lá no VW Play. O câmbio também é um câmbio bem acabado, acho bonita essa pegada dele, com essas costuras vermelhas, esse cinza aqui, e tem inclusive as trocas do tipo manual aqui no câmbio também. Quando tu coloca lá no D, se tu colocar pro lado, aqui, aí ele fica com as trocas manuais para cima, aumenta, para trás, diminui. Eu acho invertido, né? Quem já foi piloto ou já andou em um carro, ou pelo menos assistiu um carro de corrida, sabe que para trás tem que aumentar e para frente diminui, que é a tendência inercial de quando está dirigindo. Tu vem freando, diminuindo a marcha. Acelerando, vem puxando para trás, marcha para trás. Freio de estacionamento é na mão, e aí eu tenho certeza que muitos vão dizer: meu Deus do céu, não é eletrônico. Mas o teu filho de 18 anos vai adorar esse freio de estacionamento. O que não é uma boa ideia dar um Polo GTS para ele, tá? Porque esse carro aqui, ele anda
bem... Eu já te mostro mesmo. E voltando aos bancos que eu tinha falado um pouco no início, esse banco é um banco que eu acho fantástico. Além de ele ter um desenho muito esportivo, um banco inteiriço, sem apoio móvel das cabeças, ele tem um excelente apoio. Uns bons tecidos, né? Porque aqui nas laterais é tecido, aqui no meio é um tecido também que imita couro, não é couro natural, tá? Aqui é tecido sintético, um pouquinho aqui também de tecido sintético, umas costuras bonitas, é um banco muito bem construído. Mas eu preciso alertar. Vocês que têm um porte um pouquinho maior, para não dizer assim meio gordinho, não vão se sentir bem neste carro. O banco é durinho, como todo Volkswagen, mas o que vai te incomodar é a lateral. Ele tem esses apoios laterais aqui que são muito necessários num carro esportivo para o teu corpo não ficar jogando, dançando de um lado para o outro. O Gustavo adora reclamar que o da Rampage RT não tem isso, né? Então quando tu anda aqui, teu corpo faz assim. Neste caso aqui, tu fica bem mais preso, ele te segura na posição que tu tem que estar. Mas isso pode causar algum desconforto para quem tem um porte mais avantajado. Eu, que não sou uma pessoa muito magra, apesar de parecer na câmera magro, não sou tão magro assim, estou sentado perfeitamente. Mas para quem está com um pouco de sobrepeso, aí eu acho que vai se complicar. Falando nisso, vamos dar uma olhada no espaço interno lá atrás? Não muda em relação ao Polo normal, mas vamos igual, né? Diferente do Virtus, o espaço do Polo é menor. Afinal de contas, o entre-eixos dele é um pouco menor. Mas mesmo assim, eu estou relativamente confortável. Os joelhos encostados no banco, mas não está me incomodando. A altura do joelho é boa. Ele tem saída de ar-condicionado aqui atrás, muito bom. E uma porta USB do tipo A, aquela porta grande aqui. Acabamento das portas piorou, padrão nacional, né? Que coisa. Não tem mais aquela partezinha fofinha aqui atrás. Os bancos têm a mesma padronagem e não tem o apoio de braço aqui. Pois é. Apesar disso, cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todo mundo, sem as alças de teto, mas tem pelo menos as luzinhas aqui atrás. Para quem tem filhos, isso é muito útil. Vidros elétricos nas 4 portas, regulagem elétrica dos espelhos, essas coisas tem, apesar de não ter rebatimento elétrico dos espelhos. Agora, vamos andar, que eu tenho certeza que essa é a parte mais importante do vídeo, ou pelo menos deste carro. Um detalhe importante de se falar, ele não tem nenhuma regulagem elétrica dos bancos, apenas regulagem manual de altura e profundidade do volante. Isso é importante falar porque eu sei que para algumas pessoas fará diferença. Bom, eu vou sair aqui para vocês terem uma ideia no modo Eco. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar exatamente como é a sensação de dirigir, mas eu quero mostrar para vocês que, primeiro, a direção fica um pouco mais leve, né? Não é muito leve, apesar de ser uma direção elétrica, ela não é muito leve, e a resposta do motor é mais lenta, mais suave, mas atende. É uma resposta que atende. Por quê? Porque o objetivo do modo Eco, obviamente, é ser econômico, é economizar combustível. Então, neste caso, ela vai bem. E o silêncio do motor é enorme. Agora eu só estou escutando o barulho dos pneus. E mesmo se pisar fundo, ainda assim, pouco de escapamento não tem. Ele demora um pouco para responder, mas ele vai bem mesmo. Então, aquela ideia de que não, o modo Eco vai matar o carro, não mata, ele responde bem também. Agora, quando tu bota no esporte, é que a coisa fica mais séria, e aí é que fica realmente divertido. Pensa no carro legal. Esse daqui tem realmente o DNA esportivo. O carro é muito na mão, A Volkswagen fez um belíssimo acerto. Geralmente a Volkswagen acerta na calibração dos seus carros, na dirigibilidade deles. Eles são realmente muito bons. E é óbvio que eles não iam deixar por menos no Polo GTS. Afinal de contas, é um carro que merecia toda a esportividade, manter o nome, né?
trocas de marcha não são tão rápidas quanto num DSG, obviamente, no GTI e tal, que tem aqueles câmbios de dupla embreagem, mas mesmo assim é bem divertido, bem rápida, bem legal. Um ponto que me incomoda um pouco é que aqui, ó, mesmo no modo Sport, ele tem um pouco de delay no acelerador. Então, tirei o pé do acelerador e vou pisar. Perceberam como ele demora para responder? Isso que eu tô no modo Sport, onde o delay é menor. Se eu botar nos outros modos, fica ainda mais lento. Mas é claro que se vocês estão pensando que a suspensão é muito boa só no asfalto, se enganaram. Agora eu vou entrar numa rua de paralelepípedo, bem irregular e esburacado, e vou mostrar para vocês que o carro é confortável. Bom, não é confortável que nem um Galaxy, né? Mas mesmo assim vocês já estão acostumados com os carros da Volkswagen, tem uma suspensão mais durinha. Mesmo esse daqui sendo com uma suspensão mais esportiva, não incomoda. Ruídos internos, bom, vocês escutaram muito, foi da minha garrafa aqui. Mas mesmo assim, tem ruídos de plásticos e outras coisas que são características da Volkswagen também. Eu acho que o principal ponto que tem que levar em consideração é Sandero RS. É um carro que tem uma suspensão esportiva. O Sandero RS, utilizando no dia a dia, ele é desconfortável. Ele é ótimo para pista, mas no dia a dia ele é desconfortável. Esse daqui, ele é um pouco mais duro, né, ou mais rígido. Não é tão macio quanto a suspensão do Polo comum, dos Polos normais. Mas ele é completamente usável no dia a dia. Tu não vai te estressar. Talvez o banco um pouco mais durinho te incomode no início, mas logo logo tu te acostuma. Mas claro, né? Pulse Abarth, no meu ponto de vista, é melhor. É melhor porque ele tem mais potência, tem um acerto ainda mais esportivo, também é confortável para usar no dia a dia, só que é mais caro. Tu não consegue um custo-benefício tão bom quanto esse daqui. Lembrando que esse carro consegue combinar toda essa esportividade também com um consumo bom de combustível. Ele faz aí na cidade 10,5 andando a gasolina, e na estrada chega a fazer mais de 15 km por litro. Então é realmente um consumo muito bom para o que ele entrega. Gostei demais dos freios desse carro. É um freio muito preciso, muito eficiente, realmente muito bom. O carro é muito na mão. Já falei das curvas. Cara, ele faz curva pra caramba. E se engana quem acha que 150 cavalos de potência é pouco. Definitivamente não é pouco. Ainda tem mais aquelas pessoas que fazem aquele remapezinho, né? Aquela coisinha a mais, dá aquela apimentadinha no motor, e aí pode chegar até a 200 cavalos. Perde garantia e tal, eu não recomendo, mas que fica muito melhor, fica. O que eu vou dizer é que no modo esporte ele já entrega muito. Ele já é um carro muito divertido. Eu gostei, eu teria um com certeza, eu só não compraria 0 km, porque eu acho que 0 km tá caro e é um carro que desvaloriza rápido. A prova está aqui, 2022, com baixa quilometragem, e já tá 30 mil a menos do que um zero, 30 mil ou até mais do que 30 mil a menos do que um 0 km. Lembrando que esse daqui é a cor azul Sky, que para mim é a cor mais bonita da linha da Volkswagen. E vocês, o que vocês acharam do Polo GTS? Gostaram desse carro? Será que foi só eu que curti? Será que ele não vale a pena? Ah, vale sim. Imagina tu poder te divertir com ele no final de semana, ir por uma pista, um track day, e também poder fazer as compras, levar os filhos na escola com segurança, com tranquilidade e economizando combustível. E eu curti pra caramba. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que tu achou dele. Valeu, galera. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.